março deste ano de 2020. Encerrando o bimestre dia 31 de julho, começaremos agosto com a linguagem do teatro. Então, a semana que vem, já teremos uma TPC de teatro, tá? Para iniciar o terceiro bimestre, preparados para trabalhar com a linguagem do teatro online. Voltando às aulas no dia 8 de setembro, nós podemos entender que vamos ter aula de teatro online e também uma parte de aula teatro semipresencial. E nós, professores de arte, vamos nos preparar para o online e também para o semipresencial na escola. Naturalmente, o horário será um horário diferenciado, tá? E com alguns alunos, a escola vai ver, né, como chamar até 35% dos alunos a cada dia, no máximo 35%. Isto se tiver todas as condições para reabrir as escolas, e nós já sabemos qual é a condição. O estado de São Paulo todinho no amarelo com relação à pandemia Covid-19. Lilian, você está aí, Lilian? Lilian Scala? Bom dia, Silvia. Estou sim. Bom dia, professores. Lembrando que a reunião será gravada, né? Já iniciei a gravação da nossa reunião e acompanharei as dúvidas de vocês no chat para abrir no momento oportuno. Estou aqui. Bom dia. Muito bem. Lembrando, professores, vamos fechar nossa câmera e nosso microfone nesta primeira parte. Na segunda parte, nós vamos fazer um bate-papo com os professores. Então, quem quer participar, levanta a mão e nós vamos dar a palavra, ok? Então, Dança e Cultura, nona ATPC de Arte, Diretoria de Ensino de Mauá, Núcleo Pedagógico. Participando a professora Lilian Scala, da pasta de projetos especiais, Silvia Allers de Arte. O que nós preparamos para nossa última TPC com relação à dança? Pensamos em trabalhar dança e cultura devido a muitas dúvidas que os professores colocaram neste bimestre em relação a trabalhar cultura na escola, porque há resistência de alguns pais, às vezes alguns professores e até diretores, de trabalhar a cultura brasileira nas nossas escolas no estado de São Paulo. Muitos alegam a religião como um motivo para não trabalhar certos aspectos culturais brasileiros. E é isso que nós vamos colocar hoje. Com relação à Base Nacional Comum Curricular, nós percebemos o seguinte: a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo. Então, é uma norma que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Vejam bem, professores, aprendizagens essenciais. Quais são essas aprendizagens que todos os brasileiros têm direito? E isso é definido pelas normas da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. O que os nossos alunos devem aprender no território nacional para todos os alunos de todos os estados do Brasil? O que isso tem a ver com arte e o que isso tem a ver com dança?
Lembrando que a nossa última TPC de dança, segundo bimestre de 2020, trabalhando online na pandemia. Voltaremos em agosto com a linguagem do teatro, que será trabalhada online no mês de agosto e voltando às aulas, dia 8 de setembro, desde que todo o estado de São Paulo esteja na condição de amarelo com relação à pandemia Covid-19, trabalharemos na escola com a modalidade semipresencial. Então, é um desafio para os professores trabalhar online e será um desafio trabalhar também no semipresencial, com horário diferenciado e com alguns alunos que a escola irá chamar a cada dia, de maneira que tenhamos, no máximo, 35% dos alunos na escola a cada dia. Ok? Então, nós vamos perceber que na Base Nacional Comum Curricular, nós temos 10 competências gerais, que é direito de todos os alunos brasileiros. Vamos ver qual é essa competência número 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa e inclusiva. Olha só que interessante. A diversidade cultural brasileira é um direito dos nossos alunos na aprendizagem. E nós estamos falando sobre esse tema hoje porque vários professores relataram que na modalidade dança tiveram alguns problemas de trabalhar cultura brasileira devido a alguma resistência religiosa de alguns pais. Por isso que nós estamos colocando esse tema hoje. Muitas vezes a resistência religiosa de trabalhar alguns temas também é colocado por alguns diretores e até colegas professores de trabalho. Então, estamos vendo as competências da BNCC, que é normativa, ela já está aprovada. E também já está aprovado o currículo paulista. Então, é direito do nosso aluno trabalhar cultura brasileira. Não é uma escolha, talvez, quem sabe, depende se os pais aprovarem. Não é isso, é um direito dos nossos alunos. A competência número 3 da BNCC fala em valorizar e fruir diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. No caso, nosso país é Brasil, nosso estado, o estado de São Paulo, nós temos a BNCC que rege o que todos os alunos devem aprender. E temos também o currículo paulista. Então, é um direito dos nossos alunos fruir de diversas manifestações artísticas e culturais. Vocês continuam ouvindo? Lilian? Sim, Silvia, está normal. O som, a imagem. Estamos vendo os slides também, normal? Sim, okay. Tudo ok. É porque aqui na minha tela eu estou vendo que há uma certa lentidão aqui na transmissão. Isso, está um pouquinho lento, Silvia, mas pode ser devido à conexão
tanto a sua aí de casa, quanto a dos professores. Por isso que é importante todos manterem os microfones e as câmeras desligadas, porque isso deixa a transmissão mais fluida, não fica com esse delay tão grande. Ok, Lilian. Nós estamos agora com 123 participantes da Diretoria de Ensino de Mauá, que abrange as cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, falando sobre dança e cultura e o direito dos nossos alunos de participarem de todas as manifestações culturais. Passando para o próximo slide. Lembrando, em relação à história, que nem sempre foi assim. Nem sempre os brasileiros e as pessoas que chegavam aqui no território brasileiro tiveram direito a manifestar as suas culturas. O Brasil tem uma história muito triste em relação aos cativos trazidos para o Brasil para trabalhar nesta terra brasileira. Lembrando que os primeiros cativos foram os nossos indígenas. Assim que começou a colonização europeia no território, que se chamaria depois Brasil, nós tivemos a escravização dos índios. E logo em seguida, nós tivemos em todo o território das Américas, tivemos a escravização. Então, foi, na verdade, um sequestro de pessoas trazidas da África, o continente africano, determinadas regiões da África, para o nosso Brasil. Principalmente para as regiões da Bahia, Minas Gerais. São Paulo começou a participar um pouco depois. Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tiveram a escravização africana desde o começo. E o que é que aconteceu neste período? Os cativos que eram trazidos da África, eles eram obrigados a esquecer a sua cultura. Existe em Benim uma árvore chamada baobá. Essa árvore é conhecida como árvore do esquecimento. Era uma árvore que existia em Ajudá, o atual Benim, no local do embarque dos cativos para o território brasileiro. Esses cativos iriam atravessar o Oceano Atlântico nos navios, chamados de navios negreiros, e antes eles eram obrigados a dar voltas em volta desta árvore baobá, que se localizava perto da praia, onde eles iriam embarcar, perto do mar. E os homens eram obrigados a dar 9 voltas em volta desta árvore. E as mulheres, as cativas, eram obrigadas a dar 7 voltas para esquecer as suas culturas, as suas famílias, as suas origens, no momento de embarcar nos navios negreiros. Então, a pergunta é: como, hoje em dia, século XXI, nas nossas escolas estaduais paulistas, nós vamos querer que os nossos alunos também esqueçam as suas origens, seja por motivo familiar ou por motivo religioso? Está certo isso? É uma pergunta que daqui a pouco nós vamos colocar em discussão. Houve esta árvore do esquecimento na nossa história. Alguns historiadores dizem que, na verdade, essa árvore nem existiu, mas existia um ritual para que os cativos esquecessem seu nome original, sua família e sua cultura. Mas eles resistiram, e a nossa cultura brasileira ela é miscigenada.
pela cultura africana e pela cultura indígena e pela cultura de vários países do mundo todo. O Brasil recebeu muitos imigrantes, mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a cultura afro e sobre a cultura indígena. E a proposta para esta semana, em nossas escolas, é que sejam trabalhadas a cultura da dança africana e da dança indígena, através de imagens e vídeos. Hoje, no Centro de Mídias, nós vimos que trabalhamos algumas imagens relativas à dança. E a proposta para a Diretoria de Ensino de Mauá é trabalhar a linguagem da dança na África e a linguagem da dança dos índios brasileiros. E encerrar o bimestre. Isso para todas as séries, do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Nós não precisamos, assim, pensar que será complicado. Basta compartilhar um pequeno vídeo com os nossos alunos com o tema dança africana e também o tema dança indígena brasileira, e os nossos alunos irão trabalhar, comentar, fazer releituras, fazer trabalhos em relação a esse tema. Lembrando que não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, é uma sugestão para finalizar o segundo bimestre em dança. Então, continuando, vamos ver aqui o mapa, nós estamos vendo o mapa da África. A África é um continente. E nesse continente, nós precisamos lembrar que o norte da África está colonizado pelos árabes. Mauritânia, Argélia, Marrocos, Líbia, Egito e outros países são colonizados por árabes. Muitos desses árabes têm a religião muçulmana. Na religião muçulmana, de maneira nenhuma é possível representar seres humanos e animais. Eles têm uma arte mais figurativa, mais relacionadas a flores, frutos, arabescos. Mas eles cantam, eles dançam, eles fazem outras formas de arte que nós devemos conhecer e saber. A África, no norte africano, a cultura é relacionada à cultura árabe. Na região do deserto do Saara e na parte saariana, nossa, eu acho difícil falar essa palavra, nós temos a cultura africana chamada cultura africana negra, tá? Então, vários desses países, desses povos, vieram para o Brasil. E permanecem lá como os nossos amigos de país que tem cultura em comum. Entre esses países, o país que nós comentamos agora há pouco, Benim. Se nós observarmos o mapa da África, nós vamos ver que Benim se encontra ao lado de Camarões, Nigéria, Gana e Togo, nesta região aqui, que seria a região do leste africano. Vamos comentar com os nossos alunos que a África é um continente formado por vários países, que também o continente africano foi colonizado. Assim como o território das Américas foi colonizado por europeus, também a África foi colonizada por europeus. Atualmente, nós temos uma colonização acontecendo na África, que é a colonização chinesa. Muitas indústrias chinesas estão indo para a África montar as suas indústrias.
Tá? Então, este é o momento do século XXI. Mas o Brasil tem estreito relacionamento com a África. Seria justo esquecer este nosso continente, que é tão irmão do Brasil, por motivos religiosos, aqui do Brasil e do estado de São Paulo, porque nós temos visto que algumas escolas, às vezes, não podem trabalhar dança e cultura africana, porque alguns pais não permitem. Mas isso é justo? Negar este conhecimento para os nossos alunos e negar as suas origens? É uma pergunta, tá? Que nós vamos responder no chat daqui a pouquinho. Temos aqui um slide, principais danças no continente africano. Esses slides todos nós vamos compartilhar com vocês através do e-mail. E ele também se encontra no site da Diretoria de Ensino, em Núcleo Pedagógico, ATPC. Lá vocês encontrarão os slides, o PowerPoint de todas as disciplinas. E, no caso, vocês poderão clicar nas letras azuis e conhecer essas formas de dança que são praticadas hoje no continente africano. Lembrando que no norte da África nós temos música e dança de povos berberes do norte da África, temos o ritual da seita Sufi, temos o ritual das mulheres do povo azul, do povo tuaregue, e no centro e sul da África nós temos uma forma de cultura e dança mais conhecida de nós brasileiros, porque são povos irmãos que vieram para o Brasil no começo dos anos 1500, 1600 e vieram como cativos. Então, esta cultura é muito próxima nossa, inclusive a cultura árabe, coisas que nós não percebemos no nosso dia a dia, mas palavras que nós usamos na língua portuguesa são de origem árabe. Por exemplo, a palavra arroz é árabe, a palavra alface é árabe. E os números que nós usamos nas nossas escolas são os números arábicos, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A matemática nossa é uma matemática de origem árabe, tá? Então, voltando ao tema nosso, dança, aqui está uma página onde tem também um site, escolaeducação.com.br, danças africanas. Fica para vocês aí fazerem uma pesquisa e trabalhar esta semana com os nossos alunos com a dança africana e a dança indígena e finalizar este bimestre com uma chave de ouro, trabalhando dança e cultura. Alguns povos berberes moram no norte da África, e essa imagem que nós estamos vendo não é uma imagem da parte árabe do Oriente Médio, Oriente Próximo. É o norte da África. Veja bem, então, às vezes, a África, o continente africano, é até desconhecido de nós brasileiros, quando nós pensamos que também existe a cultura árabe no norte da África. Tá? Aqui nós temos um exemplo, está no YouTube, depois é só vocês clicarem nas letras azuis e vocês vão poder ver a apresentação de dança desse povo árabe que fica no norte da África. E para o Brasil, nós temos danças de origem africana, capoeira, congada, jongo, maracatu, samba de roda, maneiro-pau, carimbó, que é do Pará, entre outras tantas
formas de dança. Vamos falar sobre uma forma de dança brasileira chamada maneiro pau, que não é trabalhada aqui no estado de São Paulo, mas é trabalhada no Ceará, na região de Cariri. Maneiro pau é uma forma de dança que os historiadores afirmam ter influência de origem árabe. Outros dizem ser de origem africana e árabe, ou seja, do norte da África. É uma dança típica na região do Cariri, no Ceará, e surgiu na época do cangaço. Tem características musicais muito parecidas com a capoeira. O maneiro pau é dançado só por homens que seguram um tronco de madeira na mão, com a finalidade de baterem no chão e dar o som e o ritmo da música. Eles dançam em roda, enquanto isso, dois integrantes formam um duelo no centro da roda e faz a simulação de uma briga com paus. Também vocês encontram estas danças brasileiras, folclóricas, de origem africana, árabe e África Negra, na Escola Educação, tá? Assim que eu mandar os slides para vocês, vocês vão ter acesso a esses links e poderão trabalhar melhor esse tema. Olha uma imagem do maneiro pau, tá? Que é dança típica do Ceará. Então, a proposta para finalizar com dança neste bimestre, já que no próximo iniciaremos a linguagem do teatro, é finalizar com arte e cultura brasileira. E sendo que essa cultura brasileira tem forte influência africana e indígena. Está sem som, algumas pessoas estão falando que está sem som, mas deve ser o som de vocês. É isso, Vivian? Vocês estão ouvindo bem? Isso, Silvia. Inclusive, não ia interromper, mas já que você parou, eu preciso reforçar algumas coisas que a gente sempre fala em todas as reuniões e hoje pulamos essa parte, mas eu acho que é importante. O som é controle de cada um. Nós não temos dentro do Teams controle do volume. Então, se o som... Lilian, por favor, ativa seu microfone, por favor, e repete a informação neste momento da ATPC. Está me ouvindo, Silvia? Perfeitamente agora. O controle do som é pessoal, é de cada um. Nós não conseguimos abaixar ou aumentar o volume. Cada um faz isso no seu próprio equipamento. Então, se você está usando o computador, provavelmente o controle do som do seu computador está baixo. A mesma coisa no celular. Lembrando que quando você acessa o Teams pelo celular, o volume é mesmo mais baixo. Não vai ficar num volume muito alto. O que se pode fazer nesses casos é utilizar o fone de ouvido, porque o fone de ouvido centraliza o som. Então, se o som está muito baixo, eu indico que vocês utilizem fones de ouvido. E não conseguimos aumentar ou abaixar, reforçando novamente essa informação, isso é de cada um. E às vezes as pessoas comentam no chat que está travando ou que está mudo, isso é problema de conexão de vocês, tá? Porque nós estamos com o áudio normal, não tá mudo, tá? E também não está travando. Às vezes demora um pouquinho para passar a tela
Então, às vezes, a Silvia faz a passagem no computador dela, tem um delay, então demora alguns segundinhos para que a gente veja a próxima tela, porque nós estamos em muitas pessoas numa mesma conexão, dentro de uma mesma sala do Teams. Então, eu peço que vocês tenham paciência e que, se está travando, por exemplo, agora para mim o slide está rodando, está pensando, está indo devagar. É uma questão da conexão, nós não conseguimos ter o controle sobre essas coisas, porque estamos em muitas pessoas. Então, o som não está baixo e não está mudo. É realmente uma questão de vocês verificarem na tela de vocês, do aparelho que vocês estão usando, tá? Uma outra coisa importante, pessoal, sempre que vocês forem acessar, procurem acessar pelo e-mail institucional. Vocês conseguem entrar com qualquer conta da Microsoft, então Gmail, Hotmail, porém as funcionalidades do Teams são muito melhores quando associadas a uma conta institucional. Por isso que para alguns professores eu fiquei perguntando de qual conta vocês estavam acessando, tá? Então, sempre antes da reunião, fechem as outras contas que vocês têm, porque muitas vezes a gente deixa o login feito no nosso PC, né? Então, saiam das outras contas da Microsoft e loguem apenas pela conta institucional. Outra coisa que muda bastante também a qualidade é a questão de usar o Teams baixado na sua máquina. Então, pelo aplicativo. Então, você entra lá no site do Teams e baixa o aplicativo. É melhor do que entrar pela própria web. Ele funciona melhor também, tá? Então, está normal, Silvia. O slide está um pouquinho lento, ele está pensando aqui, mas é um problema de conexão. Mas está normal, tá? Passo a palavra. Ok, Lilian. Então, eu vou mudar de slides aqui. Vamos ver se muda para vocês. Dança de origem africana no Brasil. Ok, Silvia, slide mudado, tá normal, pode seguir. Muito bem, Lilian. Temos várias danças de origem africana no Brasil. Vamos falar de uma delas, que é a Congada. A Congada conta a história do embaixador de Angola, que, em nome da rainha Ginga, visita o rei do Congo num dia de festa, e isto quase causa uma guerra. Então, a dança representa uma guerra, uma briga entre o rei, a rainha Ginga, em Angola, e os cristãos. E no final, é uma história, né? Uma dança que conta uma história, e no final os cristãos vencem. Então, nós vemos que muitas vezes a origem das danças africanas aqui no Brasil, elas estão relacionadas à religião católica e à religião africana. Mas isso é motivo suficiente, é uma pergunta que eu faço para vocês, para negar o conhecimento dos nossos alunos em relação às suas origens? Eu sei, é difícil, nós temos resistência nas nossas escolas em relação a algumas linguagens de dança relacionadas à África e relacionadas aos índios brasileiros. Mas é um direito do aluno conhecer. Não é praticar. Nós não estamos pedindo para que eles pratiquem, mas sim que eles conheçam. E nós estamos dando motivos aqui nessa orientação técnica de hoje, motivos suficientes e motivos que estão escritos na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, motivos para que vocês tenham argumentos para conversar com pais, colegas professores e também diretores. É um direito do aluno conhecer as suas origens. Por que negar? Ok? Então, aqui nós temos a imagem da Congada. Vocês estão vendo o rei e a rainha do Congo, né? Nessa representação, nessa dança, música e dança. Nós estamos vendo trajes típicos da Congada.
que a congada é uma das danças mais conhecidas no Brasil e provavelmente muitos dos nossos professores que estão nos assistindo agora conhecem, né, e já participaram, já viram, e às vezes até já dançaram a congada. Muito bem, aqui outro exemplo de congada, né, no interior de São Paulo, aqui no caso. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês respondessem no chat. Falamos até agora sobre dança e cultura e a influência da cultura africana no território brasileiro. E a pergunta é que eu gostaria vocês, professores, 143 participantes que estão no chat, respondam agora, através do chat, cultura, negar ou estudar? É possível estudar a cultura africana aqui no Brasil e aqui em São Paulo, aqui nas nossas escolas estaduais paulistas? É possível? Porque, na verdade, é um direito dos alunos estudarem cultura africana. Daqui a pouco nós vamos falar também da cultura indígena. Mas o que vocês acham? Nós devemos negar ou devemos estudar a cultura africana em São Paulo? Essa barreira, muitas vezes colocada como uma barreira religiosa, que até faz com que alguns professores não tenham tanta liberdade de trabalhar o tema, é justa? Ela é correta? O que vocês acham? Será que nós vamos negar as nossas origens? Negar a cultura africana, a cultura indígena, as suas danças, os seus costumes, a sua música? Vamos responder? Um minutinho para que todos os professores respondam no chat. Cultura africana, cultura indígena, negar ou estudar? É esta a pergunta. Ô, Silvia, o Sim. chat está fechado, está bloqueado. O chat está fechado. Vamos lá. E agora, chat da reunião. Não, Silvia, o chat está aberto. Está aberto. O pessoal está comentando aqui. As pessoas respondendo, né? Sim. Nós estamos respondendo a pergunta: cultura africana, cultura indígena na escola, negar ou estudar? Pela BNCC. Todo aluno conhecer. O meu está desabilitado. Mas nós estamos vendo aqui vários professores respondendo que nós devemos estudar, independente das raízes dos nossos alunos. Conhecimento é conhecimento, né? Acho que a pessoa quis dizer em relação independente das raízes dos nossos alunos, se é um aluno de origem europeia, né? Temos muitos descendentes de italianos, alemães, portugueses, japoneses e vários países do mundo, né? Árabes, mas é cultura brasileira, todos devem estudar. O continente africano e também a nossa influência indígena. E vamos estudar não significa praticar, mas conhecer é importante. Não podemos abandonar essa forma de conhecimento com medo da comunidade, que é o Rafael Clemente respondendo. A Vânia, estudar sempre, porque faz parte da nossa cultura. A Cláudia,
Estudar, sim, sem dúvida, apesar do desafio. Sim, temos um desafio de uma comunidade religiosa que muitas vezes impedem que os professores de arte trabalhem a cultura africana e a cultura indígena nas nossas escolas. Mas é certo isso? Né? A nossa pergunta. Tá? Quer comentar alguma coisa, Lilian? Eu acho que está sendo unânime aqui no chat, né, a questão de que é importante, sim, estudar todas as culturas, independente de qual seja ela, para o conhecimento e o enriquecimento, apesar, né, dos comentários de que realmente é complicado, existem algumas barreiras, principalmente na questão religiosa, mas eu acredito que entre todos os professores seja unânime e inegável, né, a importância de se estudar todas as culturas. Como a professora Vera diz aqui, estudar é conhecer. E muito importante saber como passar essas informações sobre as múltiplas culturas. Então, acredito que ela esteja se referindo aí à questão que a forma como isso vai ser passado também influencia na resistência, né? Então, o professor precisa buscar aí um meio que seja tranquilo para ele trabalhar, dentro de todas as dificuldades, claro, que nós sabemos que há, né? Mas qual a melhor forma dentro daquela comunidade de abordar o tema sem ferir aí nenhuma questão do aluno e da própria família, né? Isso mesmo. Olha, nós tivemos aqui a resposta do Mozart, né, dizendo: nós somos muito curiosos, a minha família é muito curiosa, eu gostaria muito de conhecer e já descobrimos muitas coisas. Gente, vamos descobrir o mundo, não vamos ter preconceito, né? Na verdade, a minha família todinha ela é de origem europeia, né? Por parte de mãe, ucranianos, por parte de pai, alemães, mas eu tenho muita curiosidade e um dia, quem sabe, eu pudesse até chegar na África, conhecer Angola, Benin. Eu gostaria de conhecer esses povos que vieram para o Brasil de maneira forçada, né? Na ocasião, de maneira forçada, foi um sequestro, na verdade, mas eu gostaria de conhecer. Eu conheço um pouco pela televisão, eu vejo que a paisagem é muito parecida, tem muito dos costumes, são parecidos com o que nós conhecemos no Brasil. O Brasil é multicultural. Nós não podemos colocar embaixo do tapete determinadas culturas, nem por motivo de família, motivo religioso ou algum impedimento. Isso não é certo com os nossos alunos, e nós somos professores de arte, mas sabemos que isso é um grande desafio, tá? Então, continuando, a competência número 4, ainda estamos falando da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que nos dá todo o respaldo, junto com o currículo paulista, de trabalhar a arte de maneira não preconceituosa, de maneira ampla, com a cultura mundial. O Brasil não é um local fechado, onde nós não podemos conhecer, não podemos saber determinadas culturas, determinadas formas de dança, de música de outros países. Então, na competência número 4 da BNCC, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita. Devemos, nas nossas aulas, usar a linguagem corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Olha que interessante. Na nossa área de arte, as linguagens artísticas são artes visuais, teatro, música, dança, e dentro delas nós trabalhamos fotografia, expressão corporal, cinema, arquitetura. São linguagens que os nossos alunos devem conhecer. Mas é uma linguagem restrita?
só da nossa comunidade, só do meio que nós vivemos aqui em São Paulo? Ou é assim mais amplo? O que vocês acham? Tá? A proposta é que seja mais amplo, mais abrangente, e que nós possamos trabalhar conhecendo o mundo, conhecendo a região, o estado de São Paulo, o Brasil, o continente americano e o mundo, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a cultura indígena brasileira, que nós devemos também conhecer dança, música e cultura dos nossos índios. E o pedido não é uma obrigação, tá? É um pedido. Vamos trabalhar nessa última semana a cultura africana e a cultura indígena nas nossas escolas, tá? Com relação à dança, para fechar esse bimestre. E a cultura indígena, ela é muito rica em cores, em formas, em sons, na parte de artes visuais, na pintura corporal, nos adereços. Vamos, a partir de um pequeno vídeo, de uma pequena imagem, nós vamos trabalhar com os nossos alunos a cultura africana e a cultura indígena com relação à dança e fechar esse bimestre. O que é que vocês acham? Pesquisem vídeos curtos, apresente para os seus alunos esses pequenos vídeos. Eu vou sugerir alguns, mas nós achamos vários no YouTube. E a partir de vídeos ou pequenas imagens, fotografias, que nem nós vimos hoje no Centro de Mídias, uma aula completa em relação a algumas 2 ou 3 imagens que foram estudadas e analisadas. Tá? E podemos trabalhar tranquilamente. Ok, então, é uma proposta, tá? Compartilhe com seus alunos alguns vídeos curtos. Nós sugerimos que vocês, ao compartilhar esses vídeos, antes assistam esses vídeos. Antes, vejam vídeos curtos. Não adianta querer passar um vídeo de 15, 20, 30 minutos, nem de 15, nem de 10 para os nossos alunos. Nós vamos compartilhar vídeos de 1 minuto, 2, 3 minutos, que são vídeos representativos daquilo que nós estamos querendo estudar. Eu sugiro aqui para vocês alguns vídeos, a dança da chuva, tem aí o link do YouTube, a dança dos índios chavantes da aldeia São Pedro da Nova Chavantina, também tem o link do YouTube, a apresentação de danças dos índios Guarani, também nós temos o link do YouTube, e a apresentação dos povos indígenas da etnia Chavante, a Uê Uptabi. Vocês vão gostar desses vídeos. A música e a dança é completamente diferente do que nós estamos acostumados a ver na televisão. E às vezes na televisão nós vemos algum estereótipo de índio, né? O que é ser indígena no Brasil? Ser indígena no Brasil é manter a sua cultura. A sua cultura é ter pajé, é casar entre eles, os povos, né? Os povos se casam entre eles. Às vezes há casamento entre os estados, né? Um indígena de um estado do Nordeste vem para casar com uma indígena do estado de São Paulo, mas é importante o casamento entre eles é a manutenção da cultura. A manutenção da cultura, dos valores dos povos da floresta. Não significa, com isso, que eles não têm acesso à tecnologia. Ontem eu vi pela TV alguns índios visitando Inhotim, em Minas Gerais, que é o maior museu a céu aberto do mundo. Eles foram visitar uma exposição de fotografia dos índios brasileiros. Eles observaram as fotografias,
mas eles são índios do século XXI. Tem celular, se comunicam pela internet, tem computador, tem Wi-Fi, mas moram na floresta. Outras vezes moram numa região mais centralizada, como os nossos índios de São Paulo, da região aqui de São Paulo, de Barueri, né? Do litoral paulista, nós temos várias etnias, e até aqui na cidade de Mauá. Nós temos os índios pancararus. Eles moram em casas, eles estudam nas nossas escolas, e eles são da região do bairro de Sônia Maria. Vocês conhecem alguns? Para ser indígena, é importante manter a sua cultura. Então, ontem, fazendo um parênteses, eu vi um dos índios visitando em Inhotim, com o celular, com várias fotografias que eles tiraram dos seus parentes, da sua visita, mas ele explicou o seguinte: olha, eu tenho essas fotografias minhas, dos meus parentes, no meu celular, mas quando algum deles falecer, eu retiro essa fotografia do meu celular, porque faz parte da nossa cultura, quando há um índio morto, na etnia dele, ele apagar a imagem desse parente morto. Tá vendo? Isso é cultura indígena, independente se ele está usando um celular ou não. Ok? Então, é esse índio brasileiro, esse índio autêntico. E a África autêntica no século XXI, que nós devemos estar trabalhando com os nossos alunos. Competência número 10. Agir. Competência número 10 da BNCC. Base Nacional Comum Curricular. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentados e solidários. Não é uma opção de nós, professores. Está na BNCC, é uma norma. Nós devemos trabalhar a multicultura brasileira. Agora, como vamos trabalhar de maneira que a gente consiga um bom entendimento com a nossa comunidade? Como? Como podemos trabalhar? Né? É um desafio para os professores de arte. Aliás, os professores de arte são desafiados sempre, né? Sempre são desafiados no seu trabalho. E a proposta para esta semana, fechando o segundo bimestre, fechando dança, é trabalhar dança africana na África, no século XXI, o que está acontecendo na África agora, a partir de pequenos vídeos, lembrando que o norte da África é árabe, e a partir do sul, do deserto do Saara, nós temos a África Negra, e trabalhar também o índio brasileiro, dança, cultura do índio brasileiro. É uma proposta do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio, mostrando fotografias e mostrando pequenos vídeos curtos que eu assisti previamente e que podem ser trabalhados com os nossos alunos aqui na nossa diretoria de Mauá. É uma sugestão. Apresenta uma fotografia, apresenta um vídeo e pede para os alunos trabalharem em cima, fazendo releituras, fazendo comentários, fazendo desenhos. É uma sugestão. Muito bem. Agora nós vamos para a parte 2 da nossa TPC. Uma conversa com os professores de arte que se inscreveram durante a semana para gravar vídeos lá no Centro de Mídias, planejar a aula e gravar vídeos no Centro de Mídias. Nós tivemos 3 professores inscritos: a Cristiane Carbone, a Janaína Betega e a Cássia Cunha Barbosa.
Nós apresentaremos esses 3 professores, e quando eu acabar de passar os slides, os professores começarem a se apresentar, nós podemos parar a gravação, tá bom, Lilian? A Cristiane Carbone, ela é uma artista plástica da cidade de Mauá, com um trabalho bastante amplo em relação à cultura e patrimônio brasileiro, cultura e patrimônio paulista. A Janaína Betega, ela é bailarina, também professora de arte da nossa diretoria de ensino de Mauá, vai falar um pouquinho com vocês sobre o trabalho que ela realiza da cidade de Ribeirão Pires, em suas escolas, e também como bailarina, e agora também gravando vídeos para o YouTube. E temos a professora Cássia Cunha Barbosa, é a professora de arte, que estudou História da Arte na Itália, porque morou na Itália durante algum tempo, tem um conhecimento bastante grande de História da Arte italiana, e também fala a língua italiana e dá aula de italiano. Nós vamos fazer essa conversa com professores, fechando esse segundo bimestre, que nós estamos trabalhando dança, mas apresentando esses professores, porque foram professores que se dispuseram a gravar vídeos para o Centro de Mídias. E eu sei que muitos dos professores não tiveram essa chamada, ou seja, não ficaram sabendo dessa chamada e também não se inscreveram. Então, durante essa semana, eu recebo no nosso e-mail arte.mauá.silvia@gmail.com inscrições de professores que gostariam de montar uma aula e gostariam de gravar para o Centro de Mídias. Claro que não é obrigado, tá? Mas se alguém gostaria de participar, nós vamos então trabalhar esta semana com algumas inscrições ainda para o Centro de Mídias e para outras atividades que nós viermos a realizar durante esse ano. Esses 3 nomes foram enviados para o Centro de Mídias, mas não serão gravados este mês. Teremos uma gravação no dia 28, na escola PEI, Hans Grudzinski, com os professores da escola, tá? Mas nós vamos, então, terminar a nossa gravação, mas continuar com a conversa em relação aos nossos professores. Chamando agora para falar com vocês um pouquinho sobre seu trabalho, a Cristiane Carbone. Lilian.